Meu nome é Walter Policy, eu sou professor aqui da FK Partners e estou aqui para a gente bater um papo sobre um tema que tem caído bastante nos exames do CFP, que é custo médio ponderado de capital. E muita gente acaba se confundindo nisso. Então, vamos fazer um exemplo aqui de como resolver sem trauma. Antes da gente começar, eu queria fazer um desafio para você. Eu vou colocar a pergunta aí na sua tela e você faz o seguinte: pausa esse vídeo e responde você. Tenta responder, tenta fazer essa questão, mas cronometra. Vê se você está fazendo no tempo que precisa dentro da média necessária para você ir super bem no exame. Então faz isso agora. Não fez, né, ainda? Faz, tô falando para fazer. Então, agora que você já testou, vamos resolver aqui. O custo médio ponderado de capital tem a ver com o custo de uma empresa, porque basicamente uma empresa tem duas fontes de capital para poder trabalhar. O capital dos sócios, os acionistas da empresa que colocam dinheiro lá, e também o capital de terceiros, que ela pode pegar emprestado para usar aquele dinheiro e desenvolver as suas atividades. Cada uma dessas fontes de dinheiro, de capital, tem um custo diferente. Afinal de contas, você é acionista, você vai exigir um retorno, né? Se alguém te empresta dinheiro, também vai exigir um retorno. O custo médio ponderado de capital é exatamente isso. Quanto custa, na média, esse capital para a empresa. No exame do CFP, você tem uma fórmula para isso. A fórmula do custo médio ponderado de capital. E aí você pode seguir a fórmula e você pode acertar sem problemas. Mas será que é o jeito mais fácil? Então, eu estou aqui para te ajudar a ir além das fórmulas e saber como resolver de um jeito bem mais fácil. Para isso, a gente vai transformar aquela fórmula numa tabela e isso vai facilitar muito a sua resolução. Como é que a gente faz então? Bom, lembra que eu falei? Esse custo ele tem a ver com quanto custa cada pedaço do capital da empresa, mas ele também é um custo médio ponderado. Então ele também tem a ver com qual é a proporção desses dois capitais dentro da empresa. Para isso, a gente resolve fazendo a seguinte tabela. E aí você pode falar: nossa, professor, vai brincar de jogo da velha. Não, não é jogo da velha. É custo médio ponderado de capital. O que a gente vai anotar aqui? Nas colunas, a gente vai pôr proporção e na outra a gente vai pôr o custo. Afinal de contas, lembra, custo ponderado. E aqui a gente vai pôr o que é capital de terceiros e o que é capital próprio dos proprietários da empresa, dos acionistas. Então, custo médio ponderado de capital, para você resolver, você precisa desses 4 elementos para começar. Qual é o custo de terceiros, qual é o custo do capital próprio e qual é a proporção entre eles. Será que é 50-50, 70-30? Você precisa disso aí para começar. Agora, vamos lá no enunciado ver o que a gente tem de informação. Ó, ali está escrito o seguinte: a remuneração requerida pelos acionistas é de 12%. Então, a gente já sabe, se essa é a remuneração requerida pelo acionista, do ponto de vista da empresa, ela é o custo, né? Então, o custo de capital próprio é 12%. E o custo da dívida é 7%. Então, o custo de capital de terceiros, porque capital de terceiros é dívida, né? Você pegou, digamos, no banco, é 7%. Com isso, a gente já fez metade da tabela. A outra metade é a proporção. Só que aqui ele não falou qual é a proporção, mas ele deu uma outra informação. Ele falou que o patrimônio líquido é de 650 mil e as dívidas 350 mil. Então, 350 mil de dívidas, 650 mil de patrimônio líquido, a gente vai ter um total aqui no passivo, porque essas são contas do passivo, de 1 milhão. Pô, essa conta tá fácil de fazer. Dívidas tem a ver com capital de terceiros, patrimônio líquido tem a ver com capital próprio. Se esse é o valor de cada capital, a gente consegue fazer essa proporção facilmente. Qual é essa proporção? 350 dividido por 1.000 vai dar 35%. E 650 dividido por 1.000 que vai dar 65%. Tá fácil que tá de cabeça, né? E se precisar, você faz a conta. E essa proporção é que a gente precisava aqui, ó. 35% e 65%. Muito bem, com isso a gente está a um passo de fazer as contas e resolver essa questão. E esse passo tem a ver com algo que muita gente esquece. Quando a gente fala de capital próprio e da remuneração desse capital, pensa que você é sócio de uma empresa. Como que você vai receber a remuneração pelo seu capital? Não é por dividendos? Então a empresa vai ter receita, pagar suas contas, ter o lucro, pagar o imposto de renda e distribuir os dividendos para você. Agora, quando a gente fala de pagar dívidas para terceiros, não é dividendo, né? Faz parte das despesas. Então, essas despesas, tanto todo o custo que é pago
pelo capital de terceiros é antes da empresa pagar imposto de renda. Sabe o que isso significa? Que sobre o custo de capital de terceiros não vai incidir imposto de renda. Portanto, desse custo a gente precisa extrair o imposto de renda. Então, nesse custo aqui de capital de terceiros, tem mais um detalhe. A gente vai ter que tirar o imposto de renda. Menos o imposto de renda, que nesse caso aqui é 34%. Esse é o detalhe que muita gente esquece e acaba errando. A gente já colocou aqui os 4 elementos da tabela e inserimos o imposto de renda. E agora, como é que a gente resolve? Olha como é fácil depois que está montado. Você pega aqui a linha do terceiros e faz multiplica e multiplica. Vai dar um resultado aqui. Capital próprio, multiplica, vai dar um resultado aqui. Aí você vai pegar esses dois resultados e somar. Pega lá a sua calculadora e faz a conta. 35% vezes 7% vezes 1 menos 34%. Então vamos lá, 7% vezes 35% vai dar 2,45%. Enter, 34% menos, vai dar 66%. Na hora que a gente multiplica, a gente vai ter 1,62%. O outro é só a gente fazer 12% vezes 65%. E a gente vai ter 7,8%. Aí é só somar os dois e a gente vai chegar em 9,42%. Que era a resposta que a gente estava procurando e que está aqui, na alternativa C. Mas eu ainda quero fazer umas observações a mais sobre essa questão, porque tem uma coisa que eu queria te falar sobre custo médio ponderado de capital. O segredo do sucesso é você encontrar aqueles 4 números da tabela que eu te falei. Muitas vezes, nas questões, eles vêm os 4 números dados. Maravilha, aí tá fácil. Você coloca ali, lembra do imposto de renda, multiplica e soma e tá tudo certo. Mas às vezes, o texto da questão não te dá os números, ele te dá como obter os números. Nesse exemplo que a gente fez aqui, a gente tem um caso que é a proporção. Ele não deu a proporção, mas ele deu as contas do passivo, quanto era de dívida de terceiro, quanto era de patrimônio líquido. Com isso, a gente consegue fazer a proporção. Mas ele poderia também não ter te dado, por exemplo, o custo de capital próprio. O que ele poderia ter te dado ao invés disso? Ele poderia ter te dado os elementos para que você calculasse isso por meio do CAPM, que também é tema de várias outras questões. O Capital Asset Pricing Model, porque com ele você coloca lá o beta, taxa livre de risco, remuneração do mercado e você acaba tendo o retorno exigido pelo acionista, que é exatamente o custo que a gente tem aqui. Da mesma forma, o custo de terceiros, ele te deu aqui, mas ele poderia ter te dado as características de uma debenture. Afinal de contas, a debenture é dívida, e aí você ia calcular o retorno do debenturista e colocar aquele número aqui também. De toda forma, é muito difícil que uma questão traga todos os números para você calcular, afinal de contas ela ficaria longa demais, mas às vezes um deles acaba caindo. Ainda assim, lembra de fazer essa tabelinha, colocar os 4 números, imposto de renda, tá resolvido o seu problema. Mas claro, você não vai demorar tanto quanto eu demorei aqui para explicar para você. É só colocar na calculadora, resolver e passar no exame. Já pensou se você, ao invés de fazer uma tabela como essa, vai tentar resolver por aquela fórmula que tem lá e acaba errando um exercício que nem é tão complicado assim e vai que falta justo esse ponto para você passar no exame? Não ia ser nada legal, né? Então segue essas dicas aqui que você vai se dar bem. Nessa próxima questão, eu quero que você se desafie de novo. Então pausa aí de novo e tenta fazer. Obrigado por voltar. Agora vamos resolver junto aqui. Espero que tenha dado certo, mas se não deu, você vai entender. Essa é uma pergunta que trata de TIR modificada e muita gente tem dificuldade com isso. Muita gente já tem dificuldade com a TIR. Imagina a TIR modificada. Mas você vai ver que nem é um bicho de 7 cabeças e você vai aprender com a gente agora. Nesse exercício, a gente tem um projeto que tem um fluxo financeiro. E esse fluxo financeiro começa com um investimento inicial, mas no momento seguinte ele requer outro investimento. Depois começa a entrar o dinheiro. Mas tem umas observações. Uma das observações diz respeito ao reinvestimento. Por quê? Porque a TIR, ela pressupõe que todo o fluxo recebido vai ser reinvestido em alguma coisa que vai render a própria TIR. Só que aqui ele está te falando que não, que no reinvestimento você tem um retorno de 6% ao ano. Além disso, a gente tem que usar a TIR modificada porque a gente tem um fluxo negativo depois do começo. Então, temos que usar de qualquer jeito a TIR modificada e os seus conceitos. Como
Como é que a gente faz para resolver então TIR modificado? Olha só, muito melhor do que simplesmente fazer uma conta é transformar esse raciocínio num esquema, num desenho. E aí você vai conseguir visualizar e entender muito melhor. Vamos desenhar o fluxo aqui. No primeiro momento, a gente tem um fluxo inicial aqui de menos 10. Mas no outro ano, a gente tem um outro fluxo aqui também de menos 10. Depois é que esse projeto começa a dar dinheiro com um fluxo aqui de 20 e no final um outro fluxo aqui de 20. Muito bem, para você resolver exercício de TIR modificado, o que você tem que saber e fazer? Você tem que ter um gráfico como esse e o seu objetivo é limpar esse gráfico e deixar apenas o investimento inicial e o último retorno. Você tem que trabalhar para fazer isso. Na hora que você tiver um investimento inicial e um retorno lá no final, aí você consegue resolver. O que a gente precisa mexer aqui então? Bom, a gente precisa dar um jeito de tirar esse fluxo intermediário daqui e esse fluxo intermediário daqui. Qual que é a regra? Tudo que está embaixo, investimento, vai para a esquerda, portanto para o momento inicial. Tudo que está para cima, que é retorno, vai para a direita e vai lá para o final. Para fazer esse movimento do dinheiro no tempo, a gente precisa usar alguma taxa. E aí também tem o segredo do sucesso. Quando você tem um fluxo positivo que vai ser levado para o final, a gente vai usar a taxa de reinvestimento, que nesse exercício aqui já está dado 6%. E quando a gente traz para o presente, a gente tem que avaliar o custo desse financiamento, que tem a ver com o risco. E esse exercício também deu. O retorno previsto para os seus projetos de mesmo risco é de 12% ao ano. Então a gente vai usar 12%. Então lembra, tudo que tiver para cima da linha é para o final e você vai usar a taxa de reinvestimento. Tudo que tiver para baixo é para o início e você vai usar o custo do financiamento ou o retorno exigido por aquele capital. Agora é só uma questão de fazer conta. Você leva esse 10 aqui para o momento inicial, fazendo uma conta na HP que é bastante simples. O valor futuro é 10, o N é 1, né? Porque ele está no momento 1 aqui, o I é 12. Você quer saber qual que é o valor presente? 8,93, como era de se esperar, menor do que 10, né? Você está trazendo ele para o presente. Então agora a gente vai eliminar esse fluxo e vai ter um outro fluxo aqui de 8,93. Agora vamos fazer a mesma coisa para o fluxo de cima. Lembra sempre de limpar a calculadora e a gente vai pegar 20 é o valor presente, 1 é o N, 6 é o I e eu quero o valor futuro. Como esperado, ele vai ser maior do que o que estava. Então aqui a gente vai eliminar esse aqui e vai criar um novo valor aqui que é de 21 e 20. O que você fez agora foi o seguinte, você limpou essa parte do meio e agora você tem um único fluxo que tem aqui 10 com 8,93. Eles estão no mesmo lugar, portanto você pode somar 18,93. Considera um investimento inicial e lá no final a gente vai ter aqui 41 e 20. E a gente tem aqui 3 períodos de tempo, né, que é o nosso N. Então agora a gente volta lá para HP para finalizar. A gente tem 18,93 negativo como valor presente, 41 e 20 positivo como valor futuro, 3 no N e a gente pede a taxa. Essa é a taxa interna de retorno, 29,59%. E aí é só a gente marcar aqui a resposta certa, 29 aqui arredondado, 0,60%. Então se você for olhar e enxergou uma TIR modificada, o segredo do sucesso é esse. Faz o fluxo e limpa ele no meio. E aí tudo vai dar certo para você. Agora você já está craque em TIR modificada também. A gente tem observado que muitas questões relacionadas ao tema perfil de competências têm caído na prova com um estilo desse jeito aqui. E perfil de competências, a gente sabe que muita gente se enrola na hora de fazer o exame CFP. Mas quando você entende de uma forma bacana, você tende a acertar. Vamos ver essa questão aqui que ela é bem legal. O Marcos é casado com a Maria há 15 anos. Mesmo sem filhos, eles costumam gastar muito em lazer durante o período de férias, com ao menos 2 viagens por ano e também durante os finais de semana. Aquele estilo vida louca. Empregados em empresas privadas poupam uma pequena parte do salário em caderneta de poupança. Diante dessa situação, o profissional deveria trabalhar os seguintes componentes do perfil de competências do planejador financeiro no serviço a ser prestado para essa família. E aí temos todas as opções.
Qual que é a ideia do examinador aqui? Primeiro, saber se você conhece quais são os componentes do planejamento financeiro dentro do perfil de competências. E a gente sabe que eles são 6. Para você lembrar mais fácil, é como se fosse um componente para cada módulo da prova. Gestão financeira, gestão de ativos, que inclui investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos, planejamento tributário e sucessório. Para esse caso aqui, o que está te chamando mais a atenção? Você acha que tem muito problema sucessório, por exemplo? Provavelmente não. Por quê? Porque eles não têm filhos. Embora você possa até trabalhar isso com o cliente, vamos combinar que esse não vai ser o foco. O principal problema que está escrito de forma super transparente é que eles gastam muito dinheiro e guardam pouco dinheiro. E isso vai ser um problema para o futuro. Qual é o componente do planejamento financeiro que trata dessa questão de fluxo de caixa, receitas e despesas? Esses assuntos são tratados em gestão financeira. É ali que a gente analisa aqueles documentos dos clientes, como por exemplo o orçamento, além de balanço e de outros índices. Então, tratar de gestão financeira com esses clientes seria fundamental e esse é um componente que não pode faltar no serviço. Tem um outro destaque aqui para eles, que é eles guardam o dinheiro que sobra, que não é muito, na caderneta de poupança. Bom, como a gente sabe, a primeira regra do bom investidor é diversificar, mas mesmo que eles não quisessem diversificar, a caderneta de poupança é um veículo de investimento que não é exatamente o mais bacana para você guardar dinheiro, dadas as condições de risco e de retorno. Então, a gente também poderia ajudá-los bastante nessa parte de investimentos, a ter uma carteira mais legal, que tem um retorno maior, um risco até menor, se for o caso, a depender do perfil deles. E isso a gente trata no componente gestão de ativos, onde estão os investimentos. Tem outros 2 componentes que eventualmente você pode até trabalhar com o cliente, mas que o texto não diz nada. Então não vamos brigar com a pergunta. Um deles é a gestão de risco. Talvez eles tenham seguro de vida, talvez não, do carro, da residência. O fato é que não tem nada sobre esse assunto. Então, a princípio, não parece uma prioridade tratar de gestão de risco. Da mesma forma, também podem haver oportunidades tributárias, mas a gente não sabe porque não tem nada escrito aqui. Mas uma coisa a gente tem certeza, uma hora eles vão querer ou precisar parar de vender seu tempo por dinheiro. Por isso, eles vão ter que planejar sua aposentadoria. E pelo jeito que anda a coisa, esse planejamento não está muito bacana. Esse é um outro componente no qual a gente pode ajudá-los de forma incisiva. Portanto, se você entendeu o texto da questão e buscou lá as fontes para você poder responder, você vai entender que gestão financeira, gestão de ativos e planejamento de aposentadoria são os temas, componentes do perfil de competências do planejador financeiro que esse casal mais precisa. E você vai encontrar essa resposta na alternativa C. Próxima questão, a gente vai falar do mercado de capitais e de um negócio chamado split, ou desdobramento. O que é isso? Split é quando uma empresa que tem suas ações listadas resolve fazer um desdobramento das suas ações. Então, quem tem ações acorda um belo dia, olha a quantidade e descobre que tem muito mais ações do que tinha antes. Aí você pode pensar, putz, ficou rico. Não, nada disso. Ele não ganhou nem R$1 a mais. Na verdade, esse movimento, ele multiplica a quantidade de ações, mas ele divide o preço de cada ação na mesma proporção. Então, a quantidade de dinheiro é a mesma. Vamos dar uma olhada. O investidor possui 300 ações que têm um valor de mercado de R$60 cada. As ações sofrem um split de 200%. A nova posição desse investidor passa a ser de quanto? Como eu te falei, um split multiplica a quantidade de questões. Então eu vou te falar qual é o jeito mais fácil de você errar essa questão. É você pegar e fazer assim, 300 ações, 200%, 2 vezes 3, 600 ações. E como eu multipliquei, o preço eu vou dividir. Então, R$60, vou dividir por 2, R$30. Vou lá e marco a alternativa B e acabei de errar. E esse é um erro bastante comum. Como é que você faz para nunca incorrer nesse erro? Parte sempre da base 100%. E aí você vai entender por quê. Pensa o seguinte, se esse split fosse de 100%, o que ia acontecer com as ações? Elas não iam dobrar? Isso. Então, não faça isso de cabeça. Começa com a base 100%. Se eu tinha 300 ações e o split foi de 100%, eu ia ter 600 ações. Se ele foi de 200%, eu vou ter uma vez a mais. Então, ao invés de 600, eu vou ter 900 ações. Esse negócio do percentual sempre confunde. E o segredo para você não confundir é esse que eu te dei. Começa na base 100 e você não vai errar nunca mais.
porque é só você pegar o número ali do percentual e acrescentar o número 1. Então, 100% eu dobro, 200% eu triplico. Se tivesse 300%, eu ia multiplicar por 4 e assim por diante. Nesse caso, 300 ações com 200% vão dar 900 ações. E do mesmo jeito que eu multipliquei por 3, o preço eu vou dividir por 3, R$60 dividido por 3 vai dar R$20. Então é só eu procurar essa alternativa e eu vou achar ela lá no fundo, a última, a D, 900 ações a R$20 cada um. E para a gente terminar esse bloco de questões hoje, a gente vai falar de um tema que também muita gente confunde e que a gente tem visto ali ser abordado no exame CFP de jeitos diferentes, que é o VPL. Muitas vezes, quando a gente fala de valor presente líquido, todo mundo já saca HP e sabe que vai mexer ali com o NPV, né, o Present Value, e vai fazer um monte de contas com fluxo de caixa. Mas, às vezes é desse jeito, outras não. Muitas vezes, o que o examinador quer saber é se você entendeu os conceitos ligados ao valor presente líquido e também a taxa interna de retorno. Essa é uma questão que trata exatamente disso, dos conceitos, e para qual você não vai precisar fazer nenhuma conta, só pensar. Se o valor presente líquido de uma série de fluxo de caixa descontado for igual a zero, pode-se interpretar que, afirmativa 1, os fluxos de caixa descontados e o gasto com o investimento são iguais. 2, a taxa de retorno é menor que o custo de capital. 3, o retorno sobre o investimento é menor do que a taxa interna de retorno. 4, a taxa interna de retorno foi a taxa de redesconto utilizada. Quais dessas afirmativas estão corretas? Bom, para isso, e como eu não canso de falar, o português é muito mais importante do que a matemática. Então, a gente tem que lembrar o que é VPL e o que é TIR. Para a gente lembrar disso, vamos lá. VPL está escrito no nome, valor presente líquido. Valor presente do quê? Valor presente de um fluxo financeiro. Então a gente pega cada fluxo financeiro futuro e traz a valor presente. Como todos eles vão estar no mesmo momento do tempo, o agora, né, o presente, eu consigo somar esses fluxos de caixa para ter um único valor que representa o fluxo de caixa futuro descontado. E por que ele é VPL, valor presente líquido? Para ele ser líquido, significa que eu tirei alguma coisa dele. O que eu tirei dele? Eu tirei o valor do investimento que eu fiz para ter esse fluxo de caixa futuro. Na hora que eu trago todos os fluxos futuros, eu tenho o valor presente. Na hora que eu desconto o valor do investimento que eu fiz, eu tenho o valor presente líquido. É aquilo que sobrou depois que eu tirei o meu investimento. Um conceito que você precisa conhecer ao lado do VPL é a TIR, a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? É o retorno que aquele projeto deu. Mas pensa comigo, se você tem um fluxo de caixa ali e você trouxe o fluxo futuro para o presente e ele, depois que você descontou o investimento, e ele é maior do que o seu investimento, significa que sobrou dinheiro. Ótimo, maravilha. Significa também que esse investimento trouxe um retorno positivo para você. A taxa interna de retorno é qual foi esse retorno. E como é que se calcula essa taxa interna de retorno? Olha que interessante. Se eu tenho um fluxo futuro, trago esses valores a valor presente e desconto o valor do investimento, eu vou ter lá o meu VPL. Para fazer isso, eu usei alguma taxa, né, para poder descontar. Que taxa eu usei? Eu usei a taxa mínima de atratividade, que é o retorno exigido para fazer aquele projeto. No entanto, se eu usasse uma taxa um pouquinho maior para descontar, esse valor seria menor e aí o valor líquido seria menor também. Se eu aumentar um pouquinho mais a taxa, esse valor seria um pouquinho menor e o que sobra um pouquinho menor. E eu poderia continuar fazendo isso indefinidamente até que, em algum momento, eu ia aumentar um pouquinho a taxa e o valor dos fluxos descontados ia ser exatamente igual ao valor do meu investimento. Nesse momento, como eu vou subtrair um do outro, o valor presente líquido vai dar zero. Muito bem. Quando eu descobrir o valor presente líquido igual a zero, significa que a taxa que eu usei para o desconto é o retorno do projeto. E adivinha como ela chama? Taxa interna de retorno. Por isso, a taxa interna de retorno, a gente diz que é a taxa que faz o valor presente dos fluxos descontados menos o seu investimento, o VPL, ser zero. Se você entendeu esses dois conceitos, ficou fácil para resolver aqui. Quer ver? Se o valor
valor presente líquido de uma série de fluxo de caixa descontado for igual a zero, o que a gente está falando aqui? Que você descontou por qual taxa para ele ser igual a zero? Você descontou pela taxa interna de retorno, pela TIR. A TIR é a taxa que faz o VPL ser zero. Então, agora que a gente já tem essa premissa, VPL zero, a taxa de retorno foi a TIR, vamos ler as afirmativas para chegar na conclusão. A primeira diz que os fluxos de caixa descontados e o gasto com investimento são iguais. É verdade, afinal de contas, o VPL deu zero. Então, fluxo de caixa descontado e o investimento são iguais, porque é valor presente líquido. Essa primeira, fechou. A segunda diz que a taxa de retorno é menor que o custo de capital. Mas se a taxa de retorno fosse menor que o custo de capital, o VPL não seria zero, ele seria negativo, ia dar prejuízo, concorda? Portanto, essa segunda está errada. A terceira diz que o retorno sobre o investimento é menor do que a taxa interna de retorno. Da mesma forma, se o retorno do investimento é menor do que a taxa interna de retorno, o VPL seria negativo. E de novo, não é o caso, ele é zero. Essa terceira pode cortar. E a quarta diz que a taxa interna de retorno foi a taxa de desconto que a gente utilizou. Ora, se o VPL é zero, a taxa de desconto que a gente usou é a TIR. Lembra? A frase mágica é: a TIR é a taxa de retorno que faz o VPL ser zero. Então essa quarta tá perfeita. Por isso, a primeira e a quarta estão certas, mas a segunda e a terceira você pode jogar no lixo. E aí é só marcar a questão correta, que é a B. E aí, gostou dessas questões, desse conteúdo? Então, curte a gente e escreve aqui nos comentários quantas questões dessa você acertou. Escreve também quais temas você gostaria que a gente abordasse nos próximos vídeos. E não esquece de mandar esse vídeo para alguém que você sabe que vai se interessar por isso. Muito obrigado e te vejo aqui no próximo vídeo. Até mais!